Rússia, sanções dos Estados Unidos corroem o status do dólar e reforçam divisão artificial do mercado. Os Estados Unidos tentam intimidar os parceiros da Rússia com novos pacotes de sanções e destroem oportunidades para restaurar o diálogo com Moscou sobre as posições onde isso é ainda possível, declarou o embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov. As fantasias sancionatórias de Washington causam danos adicionais às relações bilaterais. Na essência, elas estão negando a possibilidade de restaurar um diálogo mutuamente respeitoso entre grandes potências sobre a pequena lista de tópicos onde a Rússia e os Estados Unidos ainda poderiam falar com posições próximas, disse Antonov. O embaixador observou que Washington está demonstrando persistentemente seu desejo de infligir uma derrota estratégica à Rússia, inclusive na esfera econômica, imprimindo cada vez mais restrições em tentativas fúteis de criar obstáculos ao desenvolvimento progressivo da economia nacional e estorvar a operação militar especial. Ao mesmo tempo, Antonov disse que a maioria das sanções anunciadas pelo Ministério das Finanças dos Estados Unidos afetam organizações em países terceiros. É como se os americanos não entendessem ou não quisessem entender que suas ações imprudentes reforçam a divisão artificial do mercado mundial, corroem o status da jurisdição do dólar aos olhos do sul global e de seus próprios satélites, concluiu o embaixador. Os Estados Unidos já queriam explodir o Nord Stream 2 antes da operação especial da Rússia, afirma o jornalista Seymour Hersh, aclamado jornalista investigativo que revelou a responsabilidade dos Estados Unidos pela explosão do gasoduto Nord Stream 2 em setembro do ano passado, afirmou em nova reportagem que a Casa Branca já havia tomado a decisão de explodir as linhas de gás no início de 2022, semanas antes do início da operação especial russa na Ucrânia. De acordo com o seu texto, que teve como fonte uma autoridade americana que conhece o uso político da energia, em 7 de fevereiro de 2022, quando o presidente dos Estados Unidos, John Biden, recebeu o chanceler alemão Olaf Scholz na Casa Branca, ele já havia dado a ordem a uma equipe na Noruega liderada pela CIA para que encontrasse uma forma de destruir o Nord Stream 2. O gasoduto de gás natural liquefeito estava prestes a ser inaugurado, ligando a Rússia diretamente à Alemanha através do Mar Báltico. O projeto de infraestrutura energética foi encabeçado pela Gazprom, estatal russa de energia, e contado com a participação de várias outras empresas europeias. Sucessivos governos alemães apoiaram entusiasticamente o gasoduto, que teria levado gás abundante e barato para a Europa Ocidental, e minimizaram a sugestão de Washington que daria a Moscou influência sobre os assuntos europeus. Hersh notou que isso ocorreu algumas semanas antes da Ucrânia intensificar os ataques às repúblicas populares de Donetsk, de Donbas, Lugansk e Donetsk, forçando Moscou a reconhecer a independência dos estados e enviar suas tropas em defesa. Acontecimentos que desencadearam o lançamento da operação militar especial russa para neutralizar e desnazificar o país. Depois que o presidente russo Vladimir Putin reconheceu as repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, em 22 de fevereiro de 2022, Scholz anunciou o encerramento do projeto Nord Stream 2 sob pressão de Washington, bem como de alguns líderes da União Europeia, como o primeiro-ministro polonês Donald Tusk, de acordo com o jornalista. O Nord Stream 2 tinha como objetivo atuar paralelamente ao Nord Stream 1, dobrando a capacidade anual de envio para 110 bilhões de metros cúbicos de gás. Em 22 de setembro de 2022, autoridades suecas e dinamarquesas anunciaram uma série de explosões nos gasodutos, resultando no pior escapamento de gás metano para a atmosfera da história humana, emitindo entre 100 mil a 400 mil toneladas. De acordo com o relatório de Hersh, a equipe liderada pela CIA plantou os explosivos em 3 dos 4 tubos do Nord Stream 2 ao longo do Furo do Mar do Norte em maio de 2022, mas Biden atrasou a detonação por meses sem explicação até finalmente da ordem final de setembro daquele ano. As bombas foram detonadas usando um dispositivo sonar de baixa frequência, relatou. Analista: o discurso do chefe da OTAN sobre as forças russas prepara o Ocidente para a derrota da Ucrânia. Jess:
Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, reconheceu no mês passado que a Ucrânia não conseguiu avançar em sua linha de frente ao longo do último ano, apesar do apoio significativo da OTAN, instando a aliança a não subestimar as capacidades de defesa da Rússia. Stoltenberg está falando de outra maneira sobre o exército da Rússia a fim de preparar a opinião pública do Ocidente para a inevitável derrota da Ucrânia, disse Nikolai Kostkin a Sputnik. A política do Ocidente coletivo também sofreu uma derrota esmagadora, apontou o especialista do escritório de análise político-militar. Anteriormente, o secretário-geral da OTAN admitiu que a Rússia tinha criado uma linha de defesa muito bem fortificada que tem sido difícil de superar para a Ucrânia. O exército russo teve tempo para realmente se estabelecer construindo linhas defensivas bem preparadas, com enormes campos minados, trincheiras e obstáculos para tanques de batalha. Estas linhas de defesa são difíceis de penetrar, especialmente se você não tem uma força aérea que possa apoiar realmente essas operações, disse Stoltenberg em entrevista à DPA. Ponderando das consequências das sanções autodestrutivas contra a Rússia e a contraofensiva fracassada de Kiev, Kostkin sugeriu que o complexo militar do Ocidente perdeu a concorrência para a Rússia e a China, tanto em tecnologia quanto em sua eficácia. Em entrevista à Sputnik, nesta semana, o governador da região de Zaporozhye, Yevgeny Balistitsky, afirmou que as negociações com a Ucrânia só serão consideradas após a rendição total do exército de Kiev e a retirada das forças da Organização Total do Atlântico Norte das fronteiras russas. Os Estados Unidos vão sacrificar o dólar se entregarem ativos russos congelados à Ucrânia, opina especialista. Os Estados Unidos estão dispostos a sacrificar o dólar estadunidense para não parecerem estar perdendo para a Rússia na Ucrânia, apesar das consequências catastróficas, relatou a Sputnik, Mark Sleboda, analista de segurança e relações internacionais. Ante um congresso que se recusou a fornecer mais ajuda à Ucrânia, a mídia norte-americana informou na quinta-feira, 21 de 12 de 2023, que os Estados Unidos estão considerando usar um cerco de 300 bilhões em ativos russos congelados em bancos ocidentais para financiar o governo de Kiev. Acho que a ameaça de entregar ativos russos congelados à Ucrânia é real. Penso que, ao invés de reconhecer a derrota para a Rússia na Ucrânia, eles farão perfeitamente algo assim. Acho que eles estão considerando isso seriamente, apesar dos danos que isso poderia causar aos Estados Unidos e à economia global no futuro. Por que isso é tão importante para eles? Eles acreditam que sua hegemonia está em jogo aqui, segundo a analista. Sleboda disse que, ao pegar ativos que pertencem legalmente à Rússia e entregá-los à Ucrânia, o governo dos Estados Unidos fará com que a confiança internacional no dólar, atualmente a maior moeda de reserva do mundo, caia e os incentive a diversificar suas participações. Entretanto, ele observa que a Rússia poderia responder da mesma forma, pondo fim às regras econômicas globais que dominam o mundo há décadas. Mas Sleboda diz que os Estados Unidos, sob a administração Biden, provavelmente estão dispostos a correr esse risco. Não posso enfatizar o quão importante para eles é não serem vistos como perdedores para a Rússia na Ucrânia. Força formidável militar destaca bombas aéreas que superam sistemas Iskander em poder destrutivo. As bombas aéreas russas FAB-1500, que estão equipadas com módulos universais de planagem e correção, superam sistemas de mísseis táticos operacionais Iskander em poder destrutivo, diz o coronel aposentado especialista militar Yuri Knutov ao portal news.ru. As bombas com o MPK tornaram-se realmente uma força formidável das Forças Armadas da Rússia, por exemplo. O poder destrutivo da FAB-1500 supera até o do famoso Iskander. E ao mesmo tempo não são necessários grandes investimentos para o seu desenvolvimento. O custo dessas armas é relativamente baixo, relatou Knutov. De acordo com ele, para modernizar as bombas existentes, elas são equipadas com módulos de planagem, lentes e sistemas de navegação. Em novembro, a revista norte-americana Newsweek escreveu que as bombas FAB-1500 com módulo de planagem e correção se tornariam uma ameaça aos sistemas de defesa antiaérea de Kiev, uma vez que a munição tem um raio de destruição de quase 500 metros. Navios de reconhecimento do Irã ajudam Houthis a atacar navios do Mar Vermelho, diz mídia. O The Wall Street Journal citou fontes ocidentais afirmando que o Irã está ajudando os Houthis, fornecendo dados de radar para avisar embarcações que passam na região. O Irã forneceu informações de inteligência que os Houthis usam para atacar os navios que passam pelo Mar Vermelho, afirmou na sexta-feira, 22 de 12 de 2023, o jornal norte-americano The Wall Street Journal, citando fontes de segurança ocidentais do Oriente Médio. Os paramilitares iranianos fornecem inteligência em tempo real aos Houthis e emitas que os rebeldes usam para apontar drones e mísseis para atacar navios que passam pelo Mar Vermelho, relatou o Wall Street Journal.
De acordo com as fontes do jornal, as informações transmitidas aos Houthis são supostamente coletadas por um navio de reconhecimento que, segundo eles, é controlado por forças iranianas. Um oficial de segurança ocidental disse ao jornal que os Houthis supostamente não têm equipamento de radar para atingir as embarcações, por isso eles precisam de ajuda do Irã. No entanto, o porta-voz dos Houthis negou tais alegações, ressaltando que o movimento tem seu próprio equipamento de reconhecimento. É estranho atribuir tudo ao Irã, como se ele fosse a potência mais poderosa do mundo. Temos equipamentos de inteligência que se mostraram perfeitos ao longo dos anos, disse ele. O oficial israelense, por sua vez, solicitou o Ocidente a pressionar Teherã para que pare de supostamente ajudar os Houthis e de ajudar a destruir a navegação na região. Os Estados Unidos testam um sistema de comunicação de rádio de longo alcance inédito. O sistema, avaliado como estando munido de diversas capacidades, permitiria, entre outras coisas, novas formas de comunicação e ser mais resistente a interferências indesejadas. O exército dos Estados Unidos testou o que disse ser o primeiro sistema de comunicação de rádio de longo alcance do mundo, que usa um receptor quântico atômico, informou na sexta-feira 22 de 12 de 2023 o portal The Defense Post. Desenvolvido pela empresa Hindenburg Technology, o objeto supostamente usa pouca energia e protege comunicações confidenciais contra hackers através de um novo método de detecção de rádio atômico. Ele usa um sensor quântico atualmente altamente sensível a mudanças muito pequenas em campos eletromagnéticos, permitindo a detecção de uma variedade maior de comprimentos de onda do que uma antena convencional. Durante um teste realizado em um evento anual de experimentação em campo, o receptor atômico revelou uma sensibilidade extraordinária em bandas de alta e super alta frequência, tornando possível a comunicação aérea em longas distâncias. O receptor teria ainda demonstrado imunidade a interferências indesejadas, especialmente em ambientes eletromagnéticos contestados, e a possibilidade de descobrir novas maneiras de se comunicar entre drones, aeronaves e navios em tais condições. Demonstramos o menor receptor atômico de todos os tempos em frequências e distâncias de comunicação de longo alcance que mostram um caminho claro para a transição das tecnologias quânticas do átomo de Heidelberg, do Laboratório para Aplicações do Mundo Real, resumiu David Anderson, CEO da Heidelberg Technology. Navio tanque atacado por drone na costa da Índia, a embarcação pode estar ligada a Israel. As operações do comércio marítimo do Reino Unido receberam um relatório de um navio sendo atacado por drone a sudoeste da Índia. Uma embarcação foi atacada por um drone no mar da Arábia, a 200 milhas náuticas de Veraval, no estado indiano de Gujarat. A ação provocou uma explosão seguida de incêndio no navio tanque que transportava produtos químicos com bandeira da Libéria, segundo o The Times of India. De acordo com a mídia, o navio tanque era ligado a Israel, apesar dos danos estruturais que se seguiram nenhum dos 20 tripulantes indianos. A bota foi vitimada. A intervenção imediata da Marinha Indiana mitigou os outros riscos associados ao incidente. Um ataque de drone danificou um navio mercante na costa da Índia em 23 de dezembro, mas não causou vítimas, disseram duas agências marítimas, com uma delas relatando que o navio estava ligado a Israel. Nas últimas semanas, os ataques de militantes Houthis a navios mercantes no Mar Vermelho criaram caos em uma região que representa cerca de 2% do comércio marítimo global. Ainda não está claro quem é o responsável pelo ataque de hoje e se o navio tanque é mesmo ligado a Israel, mas dúvidas começaram a ser levantadas se essa seria uma nova área de risco para embarcações. Os principais transportadores de contêineres e de petróleo do mundo têm desviado navios do Mar Vermelho à medida que os Houthis intensificam os ataques em resposta à guerra de Israel contra o Hamas. Os Estados Unidos formaram a Coaligação Naval Internacional que pretende servir como uma patrulha rodoviária para proteger a navegação nessas águas. No entanto, os Houthis disseram que vão continuar os ataques enquanto o cessar-fogo na faixa de Gaza não for alcançado e a entrada da ajuda humanitária totalmente restabelecida. Irã ameaça fechar o mar Mediterrâneo aos autores dos crimes na faixa de Gaza. Um comandante do corpo de guardiões da Revolução Islâmica apontou para o nascimento de novos poderes de resistência que portariam o Estreito de Gibraltar e outras vias navegáveis a tais autores. O mar Mediterrâneo poderia ser fechado se os Estados Unidos e seus aliados continuassem cometendo crimes em Gaza, anunciou um comandante do corpo de guardiões da Revolução Islâmica do Irã, citado no sábado 12 de 2023 pela agência iraniana Tanzim. Eles logo aguardarão o fechamento do mar Mediterrâneo de Gibraltar e de outras vias navegáveis, disse a mídia citando o general de brigada Mohamed Nakidi, comandante e coordenador do exército iraniano. Embora o Irã não tenha acesso direto ao mar Mediterrâneo, Nakidi falou do nascimento de novos poderes de resistência e fechamento de outras vias navegáveis. Ontem, o Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz se tornaram um pesadelo para eles e hoje eles estão presos no Mar Vermelho, disse Nakidi. O Irã apoia o Hamas contra Israel e acusa os Estados Unidos de apoiar o que chama de crimes israelenses em Gaza.
onde meses de bombardeios provocaram mais de 20 mil mortos palestinos e expulsaram a maior parte da população de suas casas. Em novembro, o grupo militante Houthis do Iêmen, acusado por países ocidentais de ser alinhado com o Irã, atacou os navios mercantes que navegam pelo Mar Vermelho em retaliação ao ataque de Israel a Gaza, levando algumas empresas de navegação a mudar de rota. As embarcações de gás a Israel são as maiores alvos dos Houthis. Além deles, os países ocidentais veem o Hezbollah no Líbano e milícias aliados na Síria, ambos os países da costa oriental do Mar Mediterrâneo, como sendo dirigidos por o Irã. Estados Unidos aprova 1 bilhão em novo treinamento militar para a Força Aérea da Arábia Saudita. O Departamento de Estado aprovou o treinamento no valor de 1 bilhão, renovando um programa que aprofundou os laços entre os dois países. Washington também estuda flexibilizar a exportação de armas para o reino. O acordo inclui treinamento técnico e de voo, educação militar profissional e equipamentos para a Força Aérea Real Saudita e outros ramos militares, segundo a agência Bloomberg. A venda vai melhorar a capacidade da Arábia Saudita de enfrentar ameaças atuais e futuras, afirmou o Departamento de Estado em comunicado citado pela mídia. Porém, ao mesmo tempo, Washington ainda mantém a proibição de venda de algumas armas ofensivas para Riad. Ainda não há indicação de que o presidente norte-americano Joe Biden queria aliviar as restrições que impôs no início de sua administração em protesto pelo assassinato de 2018 do jornalista do The Washington Post, Jamal Khashoggi, e pelas preocupações com as vítimas civis no Iêmen. No entanto, na quinta-feira, 21 de 12 de 2023, o The New York Times noticiou, citando autoridades norte-americanas, que os Estados Unidos estão se preparando para relaxar algumas dessas restrições. Na visão de Washington, a Arábia Saudita está cumprindo, em grande parte, os termos de um cessar-fogo em Iêmen. Outro ponto que elevou a confiança é a resposta saudita na sequência dos ataques Hamas a Israel em 7 de outubro, ressalta a mídia. Além de não pressionar Tel Aviv militarmente para um cessar-fogo, Riad foi um dos autores que, em novembro, durante a cúpula extraordinária da Organização para a Cooperação Islâmica, não aprovou uma resolução que aplicava sanções a Israel em retaliação à campanha militar israelense na faixa de Gaza. E o yuan chinês ultrapassa Yen do Japão e se torna a quarta moeda mais usada em acordos globais. A moeda chinesa foi utilizada mais do que a do Japão para pagamentos internacionais pela primeira vez desde janeiro de 2022, chegando ao quarto lugar do ranking mundial. Os dados são do Serviço de Pagamento Internacional SWIFT e foram divulgados pelo jornal Nikkei Asia. Nas negociações de novembro, a participação do yuan entre todas as moedas foi de 4,61%, a mais alta desde os primeiros dados disponíveis em 2015. No topo da lista estava o dólar norte-americano com 47,08%, seguido pelo euro com 22,95%, e a libra esterlina com 7,15%. A participação do iene japonês foi de 3,41%. A utilização do yuan para petróleo e outras transações com a Rússia está em progressão, ao mesmo tempo que Pequim negocia com países emergentes como a Argentina e o Brasil, cada vez mais em sua moeda. Parece que outros países emergentes também estão a utilizar o yuan quando importa o petróleo bruto russo, disse Toro Nishiyama, economista-chefe do The East Life Research Institute. Observando as tendências dos pagamentos em yuans por país ou região fora da China continental, Hong Kong representou cerca de 80%. Em outubro, Brasil e China realizaram uma operação completa em yuan e real pela primeira vez. O motivo da transação foi uma exportação de celulose da Eldorado Brasil, empresa de São Paulo, com representação em Xangai. O produto foi enviado em agosto do Porto de Santos para o de Qingdao, conforme noticiado. A negociação em moedas locais foi apontada como marco na história do comércio brasileiro que fornecerá os caminhos para mais empresas. Estados Unidos reivindicam áreas marinhas maiores que o Mato Grosso, incluindo no Ártico, diz mídia. O país norte-americano pretende ter posse parcial de territórios no mar de Bering, na fronteira marítima com a Rússia, mas também em diversas outras partes do Oceano Pacífico, Ártico, Atlântico e no Caribe. Os Estados Unidos vão ampliar suas reivindicações sobre o fundo do oceano em uma grande área em torno do seu território continental, garantindo direitos a fundos marinhos potencialmente ricos em recursos, escreveu na sexta-feira, 22 de 12, a agência norte-americana Bloomberg. A chamada plataforma continental estendida abrange cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, predominantemente a oeste, no Ártico e no mar de Bering, uma área de crescente importância estratégica entre os oceanos Ártico e Pacífico, onde o Canadá e a Rússia também têm reivindicações, segundo a Bloomberg. Essa área totaliza 520.400 quilômetros, mais da metade dos territórios reclamados. No entanto, também há áreas reivindicadas no Atlântico, a leste, no Golfo do México e no Caribe. Em comparação, o estado do Mato Grosso, o terceiro maior do Brasil, se estende por pouco mais de 900 mil quilômetros. É um grande negócio porque se trata de uma quantidade enorme de território, comentou Rebecca Pincus, diretor do Instituto Polar do Centro Wilson em Washington.
A soberania dos Estados Unidos sobre o leito marinho, portanto, seja para a mineração do leito marinho, locação de petróleo e gás, cabos ou o que for, os Estados Unidos estão anunciando as fronteiras do seu oceano e terão soberania sobre essas decisões. Pincus referiu que o mapeamento e a exploração contínua serão também necessários para entender os habitats, os ecossistemas e a biodiversidade das áreas. De acordo com a legislação internacional, os países têm direitos econômicos sobre os recursos naturais do fundo do mar e sobre ele dentro dos limites de suas plataformas continentais. Recursos seriam a razão? Pergunta. A plataforma continental dos Estados Unidos contém 50 minerais duros, incluindo lítio e telúrio, e 16 elementos de terras raras, escreveu na terça-feira James Krasker, professor e presidente de Direito Marítimo Internacional da Escola de Guerra Naval dos Estados Unidos, em um artigo nesta semana. A extensão destaca os interesses estratégicos dos Estados Unidos em garantir esses minerais duros em seu leito marinho e subsolo, às vezes a centenas de quilômetros da costa, escreveu ele. O Departamento de Estado dos Estados Unidos garantiu que o desenvolvimento anunciado na terça-feira, 19 de 12 de 2023, tem a ver com a geografia, não com os recursos. O Canadá e os Estados Unidos não têm um acordo de fronteira marítima no Ártico, e o estabelecimento dos limites externos dos Estados Unidos no Ártico dependerá da delimitação com o Canadá. Mencionou também o Departamento de Estado. Os Estados Unidos não ratificaram a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, ao contrário da Rússia e do Canadá, mas também de outros países com reivindicações nas regiões em questões e no Ártico. Washington ainda terá de decidir as fronteiras marítimas com as Bahamas, o Canadá e o Japão para evitar conflitos, reconheceu o órgão governamental norte-americano. Pincus vê a abordagem dos Estados Unidos como unilateral, que pode criar problemas com outros países. Acho que muitos outros países ao redor do mundo vão pensar em como os Estados Unidos fizeram isso, disse ela. Isso também pode reduzir a probabilidade dos Estados Unidos ratificarem a lei, pois um dos principais motivos para fazê-lo seria fazer uma reivindicação da Comissão sobre os Limites da Plataforma Continental, avisou. Quais características distinguem novos submarinos nucleares russos de seus antecessores? Pergunta-se. 2 submarinos nucleares, o cruzador submarino de propulsão nuclear Krasnoyarsk e o cruzador submarino estratégico de propulsão nuclear Imperador Alexander III, foram entregues à Marinha Russa. O presidente russo Vladimir Putin autorizou o rastreamento da bandeira russa em 2 navios em uma cerimônia realizada em Severodvinsk, na segunda-feira, 15 de 12 de 2023. 3 submarinos do projeto Asen já estão em serviço na Marinha Russa. Os submarinos Severodvinsk, Kazan e Novosibirsk, todos eles estão armados com mísseis Onyx e Kalibr. Em breve, todos os submarinos desse projeto serão armados com mísseis hipersônicos Tiscon. Confira no iconográfico da Sputnik as especializações do cruzador submarino de propulsão nuclear Krasnoyarsk e o cruzador submarino de estratégia de propulsão nuclear Imperador Alexander III. O cruzador submarino de propulsão nuclear Krasnoyarsk, projeto Yasen-M, comprimento 119 metros, 16 nós, velocidade de superfície, 8.600 toneladas, deslocamento na superfície, 600 metros de profundidade de submersão, frota do Pacífico, local de baseamento, 90 pessoas, tripulação, mísseis de cruzeiro Kalibr Onyx com futura transição para mísseis hipersônicos Tiscon, 31 nós, velocidade subaquática, 13.800 toneladas, deslocamento subaquático, 100 dias de autonomia, lançamento na água, julho de 2021. Cruzador submarino estratégico de propulsão nuclear Imperador Alexander III, projeto 955A, registro Boreia, comprimento 170 metros, 15 nós, velocidade de superfície, 14.720 toneladas, deslocamento na superfície, 400 a 480 metros, profundidade de submersão, frota do Pacífico, local de baseamento, 107 pessoas, tripulação, mísseis balísticos intercontinentais, Bulava, sistemas portáteis de mísseis antiaéreo, armamento, 29 nós, velocidade subaquática, 24.000 toneladas, deslocamento subaquático, 90 dias de autonomia, lançamento na água, dezembro de 2022.
Irã chama a ligação entre a sua inteligência e ataques russos no Mar Vermelho de infundada. A República Islâmica negou neste sábado, 23 de 12 de 2013, as acusações dos Estados Unidos de que estaria envolvido no planeamento de ataques do movimento Houthi oferecendo serviço de inteligência iraniano. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir-Abdollahhian, disse em uma conferência de imprensa interna que as acusações são infundadas. Segundo o chanceler, os ataques são uma decisão totalmente emita de apoio e defesa a Gaza. Ao mesmo tempo, Amir afirmou que a coligação liderada por Washington para proteger o tráfico naval no Mar Vermelho não é uma solução. Não há necessidade de uma coalizão. Eles param de apoiar o regime assassino israelense e verão uma região mais segura e uma situação melhor até mesmo para a transferência de energia, disse o chanceler citado pela agência iraniana MER. Hoje, mais cedo, o jornal The Wall Street Journal divulgou que o governo norte-americano constatou que paramilitares iranianos fornecem inteligência em tempo real aos Houthis para apontar drones e mísseis a fim de atacar navios na região, conforme noticiado. A afirmação da mídia também foi negada pelo vice-chanceler iraniano Ali Baghdadi Kani. A resistência Houthi tem suas próprias ferramentas de poder e age de acordo com suas decisões e capacidades, afirmou Kani, segundo a agência Reuters. Também se sabe, 23 de 12 de 2023, um navio tanque foi atacado por drone na costa da Índia. A embarcação pode estar ligada a Israel, mas dúvidas começaram a ser levantadas se essa seria uma nova área de risco para embarcações. Desde o começo da guerra entre Israel e Hamas, os Houthis estão atacando as embarcações ligadas ao Estado israelense em retaliação às ações das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza. O grupo disse que vai parar as ações quando um cessar-fogo total for alcançado e a entrada da ajuda humanitária totalmente restabelecida.